Hey, você aí do outro lado da tela. Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre esterilização de equipamentos e materiais hospitalares. Confira o vídeo. Esterilização: quais os tipos e sua importância na saúde? O processo de limpeza e esterilização envolve não apenas a remoção de sujeira, mas também a total eliminação de todos os micro-organismos presentes em instrumentos, roupas, equipamentos, produtos e utensílios médicos, laboratoriais para uso no atendimento aos pacientes. Essa prática é adotada desde o século IX a.C., quando Homero apontava o uso do enxofre como desinfetante. Desde então, esse processo vem sendo utilizado para garantir a saúde e a segurança dos profissionais da saúde e dos pacientes. O que é a esterilização? A esterilização é um processo que visa destruir todas as formas de vida microbianas que possam contaminar produtos, materiais e objetos voltados para a saúde. Portanto, são eliminados durante a esterilização organismos como vírus, bactérias e fungos. Dizemos que o processo de esterilização foi eficaz quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos for menor do que 1 milhão. Além disso, a esterilização garante segurança para pacientes e profissionais, obediência às normas legais estabelecidas pela Anvisa, maior vida útil aos materiais médicos, economia e otimização de recursos. O processo de desinfecção, apesar de ser eficaz para a eliminação de micro-organismos, não destrói os esporos e alguns tipos de vírus. Dessa maneira, só desinfetar não é suficiente. Compreendendo os processos de tratamento de materiais. Além do tipo de material, é necessário classificá-lo de acordo com sua utilização direta ou indireta no paciente, o que resultará em 3 categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Isso determinará a forma de processamento a que será submetido: limpeza, desinfecção ou esterilização. A saber, materiais críticos são aqueles que entram em contato com tecidos cruentos, materiais semicríticos são os que entram em contato com mucosas e materiais não críticos só entram em contato com pele íntegra. De uma forma geral, durante os processos de tratamento, os materiais críticos devem ser esterilizados ou ser de uso único descartáveis, os materiais semicríticos devem sofrer esterilização, ou no mínimo, desinfecção e os materiais não críticos devem ser desinfetados, ou no mínimo, limpos. Processo de esterilização. Existem várias formas de realizar a esterilização. No entanto, a decisão de qual processo utilizar deve ser baseada no tipo de material e no risco de contaminação. Os métodos de esterilização podem ser divididos em químicos compostos fenólicos, clorexidina, halogênios, alcoóis, peróxidos, óxido de etileno, formaldeído, glutaraldeído e ácido paracético, e físicos calor, filtração e radiação. Para a escolha do melhor método, deve-se levar em consideração, além da compatibilidade do material, a efetividade, toxicidade, facilidade de uso, custos e entre outros. Métodos químicos de esterilização. É indicada para artigos críticos e termosensíveis, ou seja, aqueles que não resistem às altas temperaturas dos processos físicos. Dentre os métodos químicos, alguns deles podem ser utilizados tanto para desinfectar como para esterilizar, depende apenas do tempo de exposição e concentração do agente. Os mais utilizados para produtos laboratoriais e hospitalares são: óxido de etileno PETO é um gás vastamente utilizado na esterilização de materiais laboratoriais e hospitalares de uso único por causa do seu bom custo-benefício. Sua ação se dá pela reação com uma proteína no núcleo da célula, impedindo a reprodução. Todos os produtos devem ser colocados em embalagens permeáveis a gases para permitir que o ETO penetre. Seu uso não danifica os materiais e pode ser utilizado em vários tipos de materiais, inclusive os termosensíveis. Contudo, ele é altamente tóxico e agressivo ao ambiente externo. Ácido paracético tem ação rápida, baixa toxicidade e é biodegradável. Porém, danifica metais. Uma grande vantagem é ser efetivo mesmo na presença de matéria orgânica, ou seja, os materiais não precisam ser previamente limpos. Em compensação, os materiais devem ser utilizados imediatamente após a esterilização por esse método, por isso não é muito utilizado. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em concentração de 3% e 6% tem ação rápida, é biodegradável e atóxico, mas tem alta ação corrosiva. Sua ação é mais eficaz em capilares hemodialisadores e lentes de contato, mas esse processo não é muito utilizado. Formaldeído pode ser utilizado na forma gasosa e líquida e, para ter ação esporicida, necessita de um longo tempo de exposição. É indicado para catéteres, drenos e tubos, laparoscópios, artroscópios e ventriloscópios, enxertos de acrílico. Por ser carcinogênico e irritante das mucosas, seu uso está mais restrito. Glutaraldeído, líquido com potente ação biocida e pode ser utilizado em materiais termosensíveis, mas necessita de um longo tempo de exposição para ser esporicida. É muito utilizado por ter baixo custo e baixo poder corrosivo, porém é irritante das vias aéreas, pode causar queimaduras na pele, membrana e mucosas, e materiais porosos podem reter o produto. Enxertos de acrílico, catéteres, drenos e tubos de poliestireno são os materiais rotineiramente esterilizados por esse processo. Métodos físicos de esterilização. A esterilização por processos físicos pode ser através de calor úmido, calor seco ou radiação. A esterilização por radiação tem sido utilizada em nível industrial, para artigos médicos hospitalares. Ela permite uma esterilização a baixa temperatura, mas é um método de alto custo. Para materiais que resistam a altas temperaturas, a esterilização por calor é um método de escolha, pois não forma produtos tóxicos, é seguro e de baixo custo. Radiação ionizante destrói o DNA formando radicais superreativos superóxidos, matando ou inativando os micro-organismos quando são incapazes de se reproduzir.
Muitos materiais são compatíveis com esse tipo de esterilização, pois não há aumento da temperatura nesse processo. Caso dos materiais termossensíveis e tecidos biológicos para transplantes. Apesar de parecer, a radiação não é transmitida para os produtos processados. É um processo livre de resíduos e ecológico, pois não gera emissões tóxicas ou resíduos, além de não causar impactos na qualidade do ar ou da água. Destacaremos dois tipos delas. Radiação gama, a energia é gerada por fontes de cobalto 60. Esse processo tem alto poder de penetração, permitindo que os produtos sejam esterilizados já na embalagem final, sem necessidade de manipulação. IBIM feixe de elétrons, utilizado preferencialmente para o processamento de produtos de alto volume, baixa densidade, como seringas médicas, ou produtos de baixo volume, alto valor, como dispositivos cardiotorácicos. Além disso, pode ser utilizado para produtos biológicos e tecidos. Podem ser esterilizados na embalagem final, pois a radiação IBIM também possui alto poder de penetração. A grande vantagem desse tipo de radioesterilização é que necessita menor tempo de exposição, evitando rompimentos e efeitos de envelhecimento a longo prazo que podem acontecer com polipropileno quando submetido à radiação prolongada. Calor úmido, autoclavagem, fervura e pasteurização provoca a desnaturação e coagulação das proteínas e fluidificação dos lipídios. Não pode ser utilizado em materiais termossensíveis, nem para materiais que oxidam com água. A autoclavagem é muito utilizada nos vários setores de serviços da saúde por ser de custo acessível e de fácil utilização. Além disso, consegue esterilizar uma infinidade de materiais, inclusive tecidos e soluções. Calor seco, estufa, flambagem e incineração provoca a oxidação dos constituintes celulares orgânicos. Penetra nas substâncias de uma forma mais lenta que o calor úmido e por isso exige temperaturas mais elevadas e tempos mais longos. Não pode ser utilizado para materiais termossensíveis. Filtração, utilizada para soluções e gases termoláveis, quando atravessam superfícies filtrantes com poros bem pequenos, como velas porosas, discos de amianto, filtros de vidro poroso, de celulose, e filtros, milipor, membranas de acetato de celulose ou de policarbonato. Radiação não ionizante, luz UV, altera a replicação do DNA no momento da reprodução. Muito utilizado em lâmpadas germicidas encontradas em centros cirúrgicos, enfermarias, berçários, capelas de fluxo laminar. Tem como desvantagens baixo poder de penetração e efeitos deletérios sobre a pele e olhos, causando queimaduras graves. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Beijos e até mais.